O principal objetivo do subprojeto 60, né, é fazer realizar o ZAP, né, o Zoneamento Ambiental e Produtivo de Bacias Hidrográficas. O ZAP ele é uma metodologia oficial do Estado de Minas para zoneamento de bacias hidrográficas, né, e ele busca, porque que acontece? A bacia, do ponto de vista natural, né, se a gente for pensar, ela é uma unidade natural, ela é definida pela natureza, né? Então você tem uma conformação geomorfológica ali, de onde a água cai, né? E aí ela abastece um lençol, ela escorre superficialmente e vai alimentar um rio principal e seus afluentes. Mas do ponto de vista de gestão, né, a bacia ela é um limite complexo, porque às vezes numa única bacia você tem vários municípios, e a gente sabe que a gestão ela se dá, né, no âmbito dos municípios, através das prefeituras, né, no âmbito dos comitês de bacia, através dos subcomitês. Então a gente tem que conseguir fazer com que a escala ambiental, né, seja compatível, né, com a escala de tomada de decisão, né, de política pública, a escala de gestão, né. Então, o objetivo do ZAP é fazer esse alinhamento. Por quê? Se você pensar no município, os limites naturais, né, os limites ambientais, o município ele é definido por uma lei que fala onde começa, onde termina, né. Então, a água não obedece o limite do município. A dominalidade dos recursos hídricos, ela obedece um limite natural, né? Então, a gente pensar numa gestão de recursos hídricos que seja no limite de bacia, ela gira em torno de gerar um conjunto de conhecimentos de como que essa água está sendo usada dentro dessa bacia, e aí isso passa pela necessidade de eu entender que existem diferentes municípios, existem diferentes setores produtivos ali dentro, né? Passa por uma necessidade de eu entender os mecanismos, né, de governança hídrica que estão atuando naquela bacia, então o Comitê de Bacia Hidrográfica, o pagamento pelo uso da água, e passa pela necessidade de entender quanto que essa água está efetivamente sendo utilizada. Então, eu preciso ter uma dimensão de, o curso d'água pode oferecer tanto sem correr risco, né, e eu já estou concedendo autorização para tirarem, né, próximo disso, ou mais disso, ou menos disso, então ainda tem vazão para outorgar. O ZAP consiste nesse conjunto de informações, né, que vai possibilitar que essa unidade ambiental, né, que é a bacia hidrográfica, ela seja levada para um nível de gestão, porque agora eu tenho conhecimento sobre ela, sobre as forças que atuam nela, né, e eu consigo integrar essas forças para que elas trabalhem numa direção, né, de garantir a função estoque dos recursos hídricos, né? Então, garantir que essa bacia cumpra a sua função ali de manter o estoque de recursos hídricos disponível para os diferentes usos, né? Então, acho que o objetivo principal é esse. No contexto da chamada 60, a gente trabalha com uma outra perspectiva também, que é uma bacia que foi diretamente afetada, né? Pelo menos uma parte significativa dela foi diretamente afetada por um impacto ambiental muito significativo. O ZAP, ele serve, então, para a gente trazer um caráter mais qualitativo para essa análise. Porque se a gente pensar em dano, por exemplo, existem várias metodologias de quantificar o dano. Tantos por cento da área foi afetada, né? Então eu consigo quantificar. Agora, as metodologias de qualificação desse dano, elas são um pouco complexas. Eu acho que o ZAP ele cumpre um pouco esse papel também, porque eu consigo entender, por exemplo, o potencial de uso dessas áreas. Então, quando eu penso em agricultura, onde era realizada a agricultura, né, antes, quais áreas foram afetadas e qual era o potencial dessa área para a agricultura, né? Isso dá um horizonte até de planejamento futuro, né? De eu conseguir direcionar isso de uma maneira mais eficiente. São 17 meses, né? A duração de 17 meses, sendo 5 meses da primeira etapa. A primeira etapa, que é só o ferro-carvão, ela vai demandar um pouco mais de tempo, principalmente no início, porque nós vamos trabalhar com uma escala em detalhe. O que significa isso? Significa que para o ZAP, ele preconiza, né, a metodologia estadual, ele preconiza que a gente utilize bases disponíveis, ou seja, é para ser uma metodologia de fácil acesso. Então, é para eu pegar o mapa de solos que tem disponível,
o mapa de geologia disponível, né, a vazão regionalizada de recursos hídricos disponível. Quando a gente traz essa análise para a bacia do ferro-carvão, ela é uma bacia muito pequena. A base que eu tenho disponível, ela não seria suficiente para eu enxergar a riqueza do detalhe daquela bacia, né? Então, foi necessário a gente pensar numa etapa inicial de gerar uma base, e aí principalmente a base de solos, né, que talvez é a que a gente tenha mais dificuldade de conseguir em escala de detalhe. Então, a gente vai trabalhar nos 3 primeiros meses, provavelmente, com uma etapa de campo, né, mais forte de campo, para fazer o mapeamento dos solos mesmo, numa escala mais detalhada, né, para eu conseguir enxergar o detalhe na bacia ferro-carvão, que é uma bacia menor. E aí, na bacia do Paraopeba todo, a gente vai trabalhar com as bases que estão disponíveis, né? Então, é como se a gente trabalhasse a bacia do ferro-carvão e desse do Paraopeba e desse um zoom na bacia do ferro-carvão, para conseguir enxergar melhor aquele recorte. Então, a perspectiva era que a gente começasse agora em dezembro, né? Eu acredito que deve começar mesmo no início de janeiro, porque estão acontecendo alguns trâmites legais ainda, né? A gente estava numa discussão com o Estado para poder adequar a metodologia de maneira que esse produto ele sirva, inclusive, como política pública, né? Depois da análise do processo. Então, é um produto que vai continuar sendo utilizado, né, ao longo do tempo. E aí a gente, ontem, né, encerrou essa etapa com a chegada dos indicativos do Estado, né, de quais eram as necessidades de adaptação. E aí eu acredito que, por causa de trâmites legais, né, de documentação, assinatura, esse tipo de coisa, a gente provavelmente deve conseguir fazer a entrada em campo em janeiro para começar o mapeamento de solos.